Tranquilo, Zé. Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque os nossos webinários, na verdade, eles têm como foco agregar não só experts da área de óleo e gás, que trabalham nas indústrias, assim como os nossos alunos e os nossos bolsistas e pesquisadores dentro da universidade também, de forma a gente trazer esse conhecimento e, de alguma forma, permear ele pelas pessoas que estão trabalhando conosco nos PRHs, né? E eu gostaria de agradecer muito hoje a participação e colaboração do Dr. Carlos Alberto Duarte de Lemos, que eu reputo como um dos maiores especialistas em riser flexíveis atualmente atuando no Brasil, pessoal. Eu conheço o Beto há mais de 35 anos, quando nós éramos contemporâneos da COP UFRJ no programa de engenharia oceânica, e depois entramos praticamente juntos na Petrobras. O Beto é um engenheiro naval muito capacitado, e depois eu queria até que ele explicasse um pouquinho como é que ele migrou da área de hidrodinâmica e deixou de sair um Fireboy e foi para a área de riser, porque, na verdade, isso aconteceu comigo também, né? O Spire estava me preparando para a área de hidrodinâmica, eu fui para a meteoceanografia, né? Isso é importante para vocês terem ideia como as nossas carreiras são, na verdade, ditadas por pequenas mudanças que você vai tomando decisões e que, de repente, você muda de uma área para outra e consegue fazer um trabalho muito bom e produtivo na área que você vai escolher no futuro, né? Então, pessoal, agradeço a participação de todos vocês e vou passar a palavra para o doutor Carlos Alberto, o Beto, que ele tem muita coisa interessante a apresentar para a gente, ok? Um abraço para vocês. Beto, eu vou sair do modo de apresentação meu e tenta subir o seu agora. Tá bom, vou tentar aqui. Vocês estão vendo minha tela aqui? Agora está, né? Perfeito, Beto. Pode entrar no modo de apresentação normal, que eu vou sair aqui do vídeo. Ok, gente. Só antes de começar o nosso papo aqui, né? Eu agora não estou mais vendo vocês, né? Então, peço desculpa aí. Quem quiser tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone, fale aí, ou então o Zé me ajuda aí com algumas perguntas, porque eu agora não estou mais vendo qualquer chat ou qualquer mensagem de vocês. Eu vou me apresentar e vou começar falando um pouquinho sobre o que me levou a entrar pelo cano, né? Como o colega comentou um tempo atrás. Eu sou o Beto, também conhecido como Carlos Alberto Duarte Lemos, ou simplesmente Carlos Lemos, tá? Eu sou engenheiro naval, como o Zé Antônio já comentou, formado na UFRJ, com mestrado, doutorado na UFRJ, mestrado antes de entrar na Petrobras, na área hidrodinâmica, e depois mudei um pouquinho mais para a área estrutural, para justamente me dar um apoio essa área que eu atuo profissionalmente. A minha migração foi mais ou menos semelhante como a sua, tá? Eu fiz um concurso para engenheiro naval na Petrobras, e a vaga que eu fui alocado era para trabalhar com uma estrutura que eu nunca tinha visto antes, mas que era semelhante às linhas de ancoragem, no qual a gente trabalhava alguma coisa na UFRJ, na COP, né? E aí eu entrei, comecei a trabalhar na interface desse riser com a plataforma, dando apoio na plataforma, tá? Era o projeto de plataforma onde o riser estava pendurado. E aí, com o tempo, a gente foi mergulhando no assunto e mergulhando na profundidade, né? E hoje em dia eu sou especialista nessa estrutura que é o riser flexível, tá? Trabalho com ela desde que entrei na Petrobras, já tem 32 anos, tenho uma certa experiência
com isso, e outras tipos de risers diferentes, pipelines, equipamentos marinos, por estar envolvido nessa área subsea como um todo, tá? Eu espero que vocês aproveitem esse nosso bate-papo aqui. Eu encaro isso como um bate-papo. Vou apresentar algumas coisas que eu recolhi aqui no meu material, tá? Vocês não reparem, porque tem coisa em inglês, tem coisa em português que eu juntei para poder fazer essa apresentação. E eu acho que o intuito maior aqui é despertar e trazer algum interesse para vocês na área de pesquisa, nessa área de risers flexíveis, tá? E complementando uma coisa, quando eu entrei, estava tendo um bate-papo aí sobre a parte de visualização, inspeção, detecção de corrosão, tudo. Isso é uma área que interessa para flexíveis também, tá? Não só a parte de corrosão, mas outros tipos de danos, outros tipos de possíveis falhas que possam ser identificadas visualmente por tratamento de imagens. Isso é uma coisa bastante interessante e reduz bastante tempo de homem exposto a risco. Então, isso traz um interesse muito grande para a indústria de um modo geral, tá? Eu vou tocar alguma coisa a tangenciar esse assunto mais à frente. Ok, gente? Obrigado, Zé Antônio, obrigado pessoal do PRH aí por me convidar para essa apresentação. Eu gosto de fazer essa apresentação justamente para poder tentar estimular e tentar trazer para a academia alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia na indústria, tá? Sempre que eu sou chamado para esse tipo de apresentação, eu tento fazer peraí, será que eu peguei a versão certa? Não peguei, peraí. Eu tento fazer uma avaliação de como está a indústria no momento, para saber o que eu falo e que com impacto pode trazer isso para os pesquisadores que estão na academia, tá? E uma das coisas que a gente vê bastante, ouviu bastante nesses últimos anos, né, é o impacto da crise do petróleo e da Covid na indústria offshore, na indústria de óleo e gás, tá? Durante muito tempo, nesses 2 anos que a gente está passando pela crise do petróleo e impacto e a Covid, né, o que a gente mais identificou como um risco muito grande era a queda do preço do petróleo, né, e o início das indústrias dos renováveis, da saída da indústria da área de petróleo, toda isso é uma preocupação muito grande, tá? E isso me traz uma preocupação, assim, eu vou levar um estímulo para pesquisa nesta condição, né, onde a indústria está em baixa. Isso me traz uma preocupação muito grande, mas não é bem isso que a gente está vendo, tá? O que quando a gente vai para ver o preço do petróleo, você vê que realmente ele teve uma queda muito grande, você vê, ele oscilou, caiu muito, mas hoje em dia ele já não está no pico diante da crise, diante da pandemia, mas ele já está num nível de valor bem alto, talvez 80, cai um pouquinho para 70, 70 e pouco, mas ele está oscilando ali num nível bem razoável de custo. Isso, o que isso traz de estímulo, né? Traz um estímulo para as indústrias voltarem a investir. E isso é o que interessa para a gente no momento. A gente já identificou que tem um repique, né? A indústria sentiu
ela segurou muito os investimentos, mas ela está num viés crescente, um viés de alta, indicando que boa parte daqueles projetos que foram postergados e até algum deles cancelados na época da crise do petróleo e da Covid, eles estão sendo retomados e a indústria está no crescente. Isso é num viés de aumento. Isso é bastante interessante para a gente que trabalha com pesquisa, tá? E ver, ó, eu vou ter dinheiro e vou ter como aplicar a minha pesquisa mais à frente, tá? Acho que ninguém gosta de ter a sua pesquisa depois de um tempo grande de desenvolvimento, ela simplesmente arquivada, né? O que a gente está vendo aqui é que tem esse viés de retomada da indústria, e é importante a gente ver que o óleo, mesmo o óleo caindo, como caiu, tá? A indústria não parou totalmente. Pelo contrário, ela mudou um pouquinho a chave e falou assim, ó, não adianta fazer só pesquisa por fazer pesquisa, o que interessa para a gente é ter uma pesquisa que leve a baixos custos para poder viabilizar esses novos projetos. Talvez essa retomada desses novos projetos seja muito por aí, tá? Redução de custos que a gente conseguiu a gente conseguiu fazer mais com menos. E isso traz um alento para a gente que trabalha com pesquisa. Ó, nossa pesquisa está sendo implementada, está sendo utilizada outra vez. Tá? Então, isso aqui me traz uma boa visão, né? E fazer, o que a gente tem que fazer nesse momento, né? Com essa aparente retomada da indústria, né? Talvez mudar um pouquinho a nossa visão e aí sim tentar aplicar mais em inovação, desenvolver conhecimento, redução de custos, essas palavras típicas desse momento que a gente teve baixo investimento, agora está aumentando, mas de rebound, ou seja, um repique, né, dos projetos na área de óleo e gás. Então, nesse momento, eu acho bastante importante essa ideia de inovação e desenvolvimento de conhecimentos e desenvolvimento de pesquisa. Isso eu acho importante. E a gente está no momento correto, a onda está subindo, então é aí que a gente tem que entrar para surfar essa onda. Tá? E aí entra a minha apresentação, tá? Que eu acho que vem num momento legal. Acho que o pessoal que está aqui, que está desenvolvendo pesquisa nesse momento, está sendo privilegiado. Vamos ver se, quando terminar a pesquisa, essa onda continua no alto mesmo. Tá? Algum questionamento, algum ponto, ou podemos começar? Pode avançar, Beto, que o que eu costumo fazer com o pessoal é que, no final da apresentação, as pessoas vão gradualmente fazendo as perguntas, se apresentando e batendo um papo para ficar interativo, né? Ok, positivo. Então, vamos lá. Tá? Então, a ideia que a gente tem aqui é apresentar um pouquinho essa estrutura, que é uma estrutura de um duto flexível, tá? O projeto dessa estrutura, e apresentar também as dificuldades, os pontos críticos que a gente enxerga no momento para o desenvolvimento dessa estrutura, tá? Começo sempre pela história, tá? O duto flexível não é uma estrutura tão nova assim, talvez não é tão antiga, mas não é tão nova. O primeiro duto flexível que você tem notícia, ele foi instalado na época da Segunda Guerra Mundial, tá? Essa estrutura aqui embaixo, ela foi instalada através do canal, logo após do desembarque na Normandia, tá? Quem tiver interesse, existem filmes na internet, tudo sobre o desenvolvimento desse tubo, tá? Ele foi construído baseado em tecnologia de cabo telegráfico, então ele utilizou as
máquinas e o conhecimento que existia na época relacionado a cabo telegráfico, e ele foi lançado através do canal para poder levar combustível para as tropas aliadas após o desembarque na Normandia, tá? O interesse era fazer uma instalação rápida para poder fugir dos submarinos alemães, tá? Desde essa época, tá, já existia aquela disputa, aquela dicotomia, que vai ser flexível ou rígido, tá? Nessa mesma operação, Operação Pluto, teve a instalação de dutos rígidos através do método Carretel, tá? Então, o método Carretel também foi utilizado nesse processo para lançamento de dutos rígidos. Então, desde essa época, temos concorrência entre flexível e rígido, tá? Avançando mais um pouquinho, no início da década de 1960, o Instituto Francês do Petróleo, interessado na tecnologia de dutos que pudessem ser enrolados e que acelerassem o processo de perfuração, investiu no desenvolvimento de um tubo que pudesse substituir a coluna de perfuração. Então, para uma utilização em perfuração com turbina na extremidade. Então, ele patenteou um duto flexível, semelhante ao que a gente tem hoje, um pouquinho diferente desse tubo do Pluto, né, porque nessa época não se dominava... Um minutinho só que estou me chamando aqui. Pronto. Então, desculpa aqui, home office tem disso, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu silenciar o telefone aqui. Interessante, Beto, que isso mostra como os franceses, do início, esse 61, essa patente, mostra como eles foram evoluindo e chegaram ao estágio que chegaram de praticamente dominar a indústria de petróleo na década de 89. Eles avançaram bastante, tá? Eles estão... Eu acho que a necessidade também é a mãe da inovação, né? A necessidade que se tinha na época de desenvolver alguma coisa na área offshore, a baixo custo, para poder fugir da crise do petróleo, levou bastante desenvolvimento da tecnologia, tá? Isso por exemplo, o que levou ao desenvolvimento da bacia de Campos, alguma coisa assim. Vocês estão vendo, voltaram a ver minha apresentação? Perfeitamente. Então tá, eu estava falando desse... É interessante até porque eu descobri essa patente, né, a figura desse tubo até recentemente, tá? A utilização, o que era? Era um drill pipe, tá? Onde parte das armaduras, na verdade, eram cabos elétricos para levar energia até a ponta do tubo, onde é que está instalada a turbina, para desenvolvimento, para a perfuração através de turbinas. Esse tipo de aplicação não deu certo, tá? Então é aquela ideia que nem sempre um fracasso ele é totalmente perdido, tá? Esse tubo que não deu certo, problemas torsionais, problemas estruturais, talvez, né? Ele foi utilizado mais à frente, em 1970 aqui, como um duto um pipeline, um flow line para escoamento de óleo no Congo, no piloto de Esmeralda, tá? Antes disso, em 1968, tem a informação de um duto flexível desenvolvido para levar água potável para uma ilha na Islândia. E é interessante qual a necessidade disso. Era uma ilha que tinha sofrido um problema de sismo lá, então estava com seus depósitos de água contaminados por enxofre, né? Eles estavam sem água. E naquela mesma época, eles estavam com um lançamento de um duto não, na verdade, de um cabo elétrico
para levar energia elétrica até a ilha. O prefeito, o governador da ilha, não sei como é que é o nível de regência nessa ilha, procurou os fabricantes desse cabo elétrico e falando assim, tudo bem, não dá para fabricar este cabo elétrico sem o núcleo elétrico, só com a parte externa. E o fabricante falou, sim, eu consigo fabricar isso. Ele falou, se eu consigo fabricar, você fabrica para mim que eu vou bombear água para minha ilha, através desse cabo elétrico adaptado. Quem fez isso, tá, foi na época a chamada NKT Cables, que veio se tornar NKT Flexibles, hoje é NOV, que é um dos fabricantes de dutos flexíveis existentes no mundo hoje, tá? Mas ela começou simplesmente adaptando a tecnologia de cabo elétrico para o duto flexível, para poder ter um duto flexível que pudesse bombear a água. E é interessante ver aqui que a gente tem 3 desenvolvimentos um pequeno espaço de tempo, né, mas que tiveram origem em indústrias diferentes, né? Teve a parte de cabos, a parte de cabo telegráfico aqui nesse tubo do Pluto, e tem na parte de drill pipe. E esse conjunto de estruturas deu origem ao tubo flexível que a gente conhece hoje, de camadas não aderentes, tá? Que foi pela primeira vez instalado no piloto de Esmeralda, lá no Congo, na época ainda o IFP, formando uma indústria que veio se chamar Coflexip. Mais à frente, eles sentiram a necessidade de ter uma fábrica com um espaço grande, não seria a fabricação mais no centro de pesquisa no Instituto Francês do Petróleo, né? Então eles montaram uma fábrica em Lettré, na Normandia, que é onde está até hoje a fábrica da Technip FMC, tá? E era um estaleiro abandonado que eles adaptaram para poder fabricar esse tubo. E dizem que essa necessidade desse estaleiro foi justamente para fornecimento para o Brasil, tá? Mas a gente vai fazer o paralelo aqui daqui a pouquinho. Depois hoje até eles não divulgam muito isso, mas teve um riser, o primeiro riser que eles disseram que foi instalado foi na Indonésia, em Poleng, que era nada mais, nada menos do que um tubo que levava bunker de terra até uma barcaça, uma chata, não sei nem se tinha 10 metros de profundidade, precisava levar o óleo até lá, e o tubo flexível foi uma boa alternativa. Então, foi o primeiro dinâmico, o riser dinâmico que eles tinham, né? E em 86, aí sim, grande aplicação, né, grande interesse, que foi a primeira utilização de riser no Mar do Norte, pela Sanoil, no campo de Balmoral, tá? Ou foi Balmoral, acho que é Sanoil no campo de Balmoral. Tá? E aí o Mar do Norte está ali em frente ao local de fabricação, então isso aí deslanchou bastante a indústria. Tá? Em paralelo, no Brasil, as informações que a gente tem é que na época foi em 1976, teve a colocação da primeira compra do duto flexível pelo Brasil, pela Petrobras, junto à Coflexip, para desenvolvimento do campo de Enxova Leste. A bacia de Campos ela iniciou no campo de Enxova, que era um sistema antecipado de produção, era uma semi-submersível, na verdade uma submersível adaptada, tá? Produzindo através de um riser vertical de completação. Então esse foi o início da bacia de Campos. Ela produzia com riser vertical aqui, separava líquido e gás, o gás queimava, o pouco gás que tinha queimava, e o líquido bombeava para um tanque cisterna, tá? Que é um navio-tanque que ficava no quadro de boia, e daí ele passava para um aliviador e
ir embora. O campo de enxova leste já, aí sim, utilizando bastante a tecnologia submarina, tá? Com árvore de Natal molhada, planes, dutos flexíveis. Ele tinha também o riser vertical, mas tinha postos com árvore de Natal molhada, levando o óleo até essa plataforma, a Penrod. E dali, com uma pequena primeira separação, o óleo poderia ser exportado para uma monoboia. E todo esse sistema submarino de dutos aqui foi feito com base em dutos flexíveis. Foi duto de 4 polegadas, 2,5, e eu acho que tinha duto de 8 também. Numa lâmina d'água de volta de 100 metros de profundidade. Em 79, a gente tem o campo de garopa, né, que utilizava flexíveis, mas basicamente flowlines, porque eles usavam aquela tecnologia de células hiperbáricas, né, as árvores natais as árvores de Natal eram em câmaras hiperbáricas, né, nas células atmosféricas, e foram instalados no campo de garopa, tá? Na verdade, houve uma concorrência para ver quem é que iniciava a primeira operação, apesar de enxova ter sido comprado antes, quem acabou entrando em operação antes foi o campo de garopa por cerca de um mês, tá? Teve uma concorrência, uma corrida entre os dois campos para ver quem que entrava primeiro. Garopa entrou um mês antes, mas em relação à enxova leste. Mas é tudo na mesma época, tudo no mesmo ano, tá? Avançando um pouco mais, de uma década aí, ou cerca de uma década, a gente tem realmente a grande entrada nas águas profundas, né, com Piraúna Marimbá, Marlim, piloto de Marlim, né, e aí a utilização em águas profundas dessa tecnologia de tubos flexíveis. Em 1990 chegamos a 1.000 metros, em 2000 a 1.800 metros, e há 10 anos atrás, né, no campo de Tupi, antigo Lula, né, chegamos à profundidade de 2.150 metros e depois a 2.220 metros em risers, tá? Em flowliners a gente tem cerca de 2.500 metros, ou pelo menos qualificados até 2.500 metros. Então dá para a gente ter uma noção que o desenvolvimento foi grande, passando de 100 metros em 1970 para 40 anos depois, nós estamos em 2.500 metros. É uma evolução muito grande. E isso não lógico, não deixou de ter algumas dores e ter um desenvolvimento muito grande do projeto, da indústria de modo geral. Tá? Os dutos flexíveis. Existem vários tipos, na verdade, uma das características do flexível é ele ser tailor-made. Tá? Você desenvolve o tubo de acordo com a sua necessidade. Então tem vários formatos, composição de camadas. Esse gráficozinho é interessante aqui, essa é uma visão do fornecedor há um tempo atrás, que mostrava a capacidade de fabricação e o que ele vislumbrava de necessidade, mas essa linha amarela aqui era um limite que estava relacionado com as embarcações de instalação. Mais ou menos o que eles afirmavam era o seguinte: não adianta eu desenvolver tubos de maior diâmetro para maiores profundidades, porque eu não tenho meio de instalação para fazer a instalação desses dutos. Tá? O que ele quer dizer é que a parte de instalação tem que ser desenvolvida par e passo, conjuntamente com a tecnologia do tubo flexível. Em termos, como eu falei, tem vários tipos, tá? E aí entra as classificações, os possíveis tipos, tá? O tubo coflexível, o tipo do tubo que a gente utiliza hoje, é o que é chamado de unbonded, ou seja, tubos de camadas não aderentes. Se eu for tirando aqui, as camadas se soltam uma em relação à outra. Mas existem também os tubos bonded, que tem como limitação, né, que a fabricação deles
depende de um autoclave, tem que ser vulcanizado. Então, ele é limitado, na verdade, a pequenos comprimentos. E o nicho de aplicação dele é quando eu preciso pequenos comprimentos que não justificam o setup, uma fabricação longa, como é o do tubo unbonded. Por exemplo, a grande utilização dele, internacional, é, por exemplo, em TLPs, que eu preciso de um jumperzinho dinâmico entre a árvore de Natal e a estrutura da TLP. Então, é um nicho de aplicação do tubo bonded. Tá? Mas a limitação dele é essa, pequenos comprimentos. Risers e flowliner, dutos estáticos, flowliner, dutos dinâmicos, que são os risers. Hoje em dia, a diferença básica entre um e outro é que o riser possui camadas anti-atrito, tá? E o flowliner, por não ter movimento dinâmico entre as camadas metálicas, não tem essas camadas, na verdade não é anti-atrito, é anti-desgaste. A gente fala anti-atrito, mas na verdade é anti-desgaste, para evitar o desgaste das camadas metálicas do duto flexível. Tubo unbonded, camadas não aderentes, existe movimento relativo entre as camadas, e se ficar movimentando a vida inteira, com certeza vão ocorrer desgastes nessas camadas. Tubos de camada interna rugosa, tubo de camada interna não rugosa, tubos roof bore e tubos smooth bore. Quando usar um, quando usa o outro? Qual a vantagem de um em relação ao outro? Se o engenheiro mecânico olhar esse duto pela primeira vez, né, se o Antônio olhar esse duto pela primeira vez aqui, ele vai achar que é sempre interessante usar a configuração smooth bore, porque você tem aqui menor perda de carga interna, porque o primeiro tubo que eu tenho aqui, a primeira camada, é um liner polimérico, é um tubo polimérico, então com baixa coeficiente de atrito aqui, baixa perda de carga. Mas tem um problema. Quando a gente entra na indústria de óleo e gás, o gás, por si só, ou numa produção de gás, ou então numa produção multifásica, esse gás, ele migra pela camada plástica e acaba ficando trapeado, acaba ficando preso entre as camadas plásticas que existem no duto flexível, que são realmente as barreiras de estanqueidade do tubo. Esse gás que fica acumulado, que fica trapeado, ele acaba ficando, ou chegando a altas pressões. Se você tiver, em algum momento, uma redução da pressão interna rapidamente, o que vai acontecer com essa pressão? Ela vai tentar voltar. Por ter sido rápido, não vai dar tempo para ela permear de volta e voltar para dentro do tubo. Ela vai tentar comprimir a camada interna do tubo flexível. Se for plástico, ela vai comprimir, ela vai colapsar essa camada interna e vai fechar, vai bloquear o meu duto. Por isso que é necessário ter essa camada metálica nesse tubo. Então, quanto se usa um, quanto se usa o outro? Eu uso o roof bore quando eu tenho gás dissolvido no meu fluxo. Basicamente isso, tá? E o smooth bore quando eu não tenho, eu posso dizer que eu não tenho gases, que é, por exemplo, na injeção de água ou até na injeção de algum produto químico, tá? A grosso modo, produção de hidrocarbonetos, roof bore, injeção de água, smooth bore. Outra classificação possível são dutos sem camada metálica nenhuma. Esse aqui é um exemplo de um duto unbonded, sem camada metálica nenhuma. E esse aqui é um duto flexível convencional, Technip FMC, com Flexip na época, né? Com camadas metálicas.
Hoje em dia, cada vez mais está se tendendo à utilização de camadas não metálicas nos flexíveis, a própria as camadas resistentes serem não metálicas. Mas o fabricante que estava propondo, por exemplo, um tubo totalmente não metálico, ele não conseguiu se estabelecer no mercado e faliu. E eu acho, na verdade, que o ponto interessante é ficar ali na metade, tá? Você conseguir substituir algumas camadas que hoje são metálicas por alguma fibra, por uma camada não metálica, seja de fibra de vidro, seja de fibra de carbono. Tá? Então, o equilíbrio no meio ali seria o mais interessante. Isso tem levado os fabricantes a investir muito nessas tecnologias de material de compósito, tá? Que são hoje chamados os dutos flexíveis híbridos. Tá? O que a gente está usando, por exemplo, você já deve ter escutado o problema da SCCO2, que eu vou citar mais adiante, que está sendo usado como solução está sendo estudado, pelo menos, como solução para o problema do SCCO2. O que é isso? É a substituição de algumas camadas do duto flexível por camadas de compósito. Na verdade, são tubos de compósito substituindo algumas camadas do flexível. E dependendo do fabricante, tem um projeto diferente. E tem também a possibilidade de eu substituir as armaduras de tração, ou seja, os elementos que resistem à tração, por materiais de compósito também. Então, essa indústria de tubos flexíveis híbridos é uma área a indústria que está começando forte aqui, no Brasil, principalmente. Por quê? Porque nós temos a necessidade de solucionar o problema do SCCO2 em flexíveis. E essa camada de compósito, ela veio nessa direção, tentando solucionar esse problema. Se eu estou identificando que o tubo de compósito é uma solução como barreira para o problema do SCCO2, vem a pergunta, por que não um duto totalmente de compósito, que é o chamado TCP, o Thermoplastic Composite Pipe, aonde você tem um duto totalmente não metálico, sem camada metálica nenhuma, de camadas aderentes, ou seja, uma camada aderente sobre a outra, e formando uma barreira, formando uma resistência para as aplicações que a gente tem hoje em águas profundas. Então, é smoothbore, interessante, menor perda de carga, ele é resistente ao colapso, ele resiste ao vácuo, à descompressão rápida, está sendo projetado para riser também, tudo. Então, é um duto que tem bastante possibilidade, está sendo desenvolvido ainda, para ser usado em águas ultraprofundas. O peso é menor, ele é tão leve que a gente tem que acrescentar algum elemento para aumentar o peso. Então, um desenvolvimento bastante interessante que está no limite do desenvolvimento hoje em dia. Tá? Aí voltei, aqui está o duto híbrido outra vez, tá? Ficou fora de ordem aqui. Tá? E aqui é interessante o processo de fabricação desse duto full composite, tá? Do termoplástico. Existem dois métodos, eu vou mostrar os dois aqui para vocês. O duto tem um liner polimérico interno, depois você tem fitinhas, né, bem finas mesmo, de compósito, que são depositadas sobre o tubo, e com a aplicação de laser ou de um aquecimento, mas nesse caso, desse processo de fabricação de laser, ele é derretido e consolidado, torna-se uma estrutura monolítica, né, formando o nosso tubo. Esse filme aqui é do fabricante dos equipamentos, tá? A gente consegue filme dos fabricantes dos equipamentos e pouco filme dos fabricantes de tubo mesmo. Nesse caso aqui, quem está girando é o tubo, tá? Mas o processo, na verdade, é o contrário, né? O tubo fica parado
e quem gira é o sistema de depósito das fitas, tá? Esse aqui já é um filmezinho do fabricante, tá? Ele mostra ali as possibilidades da utilização desse produto, tá? Um dos problemas que tem que ser desenvolvido com cuidado é realmente as terminações, tá? Os chamados end fittings. Então aqui já está mostrando o processo de fabricação com as cabeças girando em torno do duto, tá? Todo o processo de controle através de calorimetria, de imagens, tá? Aí entra um pouquinho que eu escutei quando entrei aqui, né? A utilização de resultados de imagem para avaliar a integridade daquele tubo, tá? Essa empresa, que é a empresa Magma, ela foi comprada há um mês atrás pela Technip-FMC. Então, ela hoje faz parte do grupo Technip-FMC. Aos franceses aí, Zé. A outra empresa que existe de fabricação desse tipo de tubo é a Strom, da Holanda, tá? O processo de fabricação dela é um pouco diferente, tá? Ela não faz a consolidação, o derretimento das fitas ali no momento que faz o enrolamento das fitas. Ela enrola as fitas e depois passa por um processo de aquecimento e solidificação das diversas fitas, formando uma estrutura monolítica, tá? Só para a gente ter uma noção, um tubo como esse aqui pode ter 60, 70 camadas de fitas enroladas uma sobre a outra. Enquanto um tubo flexível convencional a gente tem 5 até 10 camadas ali, é o normal, tá? Entre aços e polímeros, aqui posso ter 60, 70 camadinhas dessas fitinhas depositadas sobre o tubo. Tem enrolamento das fitas, e aqui mais à frente, vai mostrar já, aqui tem a parte de aquecimento e consolidação das fitas sobre o tubo, tá? Passou rápido ali. Então tem a parte de aquecimento e consolidação das fitas aqui. Então essa é uma indústria nova, ou seja, na verdade não é uma indústria nova, é uma mudança dos dutos flexíveis que a gente conhecia anteriormente, tá? Para utilizar uma nova tecnologia que é o compósito, tá? Então é uma parte que não de métodos numéricos, mas ao mesmo tempo ele é de métodos numéricos, porque como é que a gente analisa esse tipo de estrutura, tá? É diferente da estrutura que a gente tinha anteriormente, tá? Então existe toda uma parte de desenvolvimento de métodos também, para poder avaliar, poder calcular corretamente esse duto compósito ou esse duto híbrido que a gente tem, tá? Só para ter uma noção, o híbrido, voltando ao híbrido, eu falei que existem opções diferentes, tá? O híbrido da Baker Hughes, ela simplesmente substituiu a armadura de pressão pelo compósito. Então ela sempre substituiu uma camada por outra, tirou uma camada metálica e colocou uma camada de compósito, que por ser compósito, ela é uma barreira àquela permeação de gases também, tá? Então o gás não consegue permear esse compósito e as armaduras de tração, que são de aço carbono normal, vão enxergar uma composição de gases não tão rica assim. Então vai enxergar menos CO2, menos H2S, que é importante para a resistência dos materiais. E a Technip-FMC pegou aquele tubo da Magma, substituiu a carcaça, a barreira e a armadura de pressão, substituiu 3 camadas pelo tubo de compósito, e em cima desse tubo de compósito ela armou, colocou o sistema de resistência à tração, as armaduras de tração. E com isso ela fez um tubo bem mais simples,
aparentemente, né, porque aqui tem várias camadinhas de fita, e que é também tido como solução para o problema do SCC-CO2. Então, no momento, todas as duas, aliás, todas as opções que eu falei, híbrido e full composite, estão sendo qualificadas para poder serem utilizadas em águas ultraprofundas nas condições do pré-sal. Voltando ao flexível tradicional, tá? Lembrar, ele é uma estrutura multicamadas, cada camada tem uma função, cada camada tem um material, e no caso aqui, algumas camadas são perfiladas. De dentro para fora eu tenho a carcaça, que é responsável pela resistência à pressão externa, e ela tem um formato de uma fita intertravada nela mesma. Depois, muita gente fala que é o coração do tubo, tá? que é a barreira. Eu só falo que é a camada que torna esse cabo de aço, isso aqui podia ser bem um cabo de aço, em um tubo. Então temos a barreira, que dá a estanqueidade do duto flexível. Aconteceu alguma coisa com essa camada, com essa barreira, o duto vaza. Temos a armadura de pressão, resistente para pressão interna, auxilia também na resistência ao colapso, limita a deformação, mas a principal função dela é o RUP, né, é a pressão interna. Também são perfis, o mais comum é um perfil tipo Z, mas existem outros perfis também, tipo C, tipo Z, tipo θ. A gente pode usar aí o alfabeto grego, aí tem zeta, tem θ, tem psi, tem xi, tem vários formatos diferentes. A ideia é aumentar a resistência da camada sem aumentar muito o peso, ou seja, aumentar o módulo de seção para quem é engenheiro naval, tá? As armaduras de tração, sempre em pares, um ou dois pares, né, 2 ou 4 camadas, sempre montadas contra-helicamente, para uma compensar o efeito de torção da outra. E a proteção externa, que é a capa externa. Existem mais camadas, tá? Aqui os tubos estão apresentados com a terminologia atual da Baker Hughes, que veio originalmente da Wellstream, que ela deu um nome próprio para cada camada. Não sei porquê, tá? Mas você pode ver que é tudo trademark. Mas são as mesmas camadas que a norma dá um nome diferente. Mas é interessante chamar a atenção aqui que, por exemplo, esse tubo aqui embaixo tem um sistema de isolamento térmico, são mais camadas, tem várias fitas também anti-desgaste, para dar resistência em águas profundas também. E esse aqui, na verdade, tem 3 barreiras. Na verdade, esse aqui é um tubo para alta temperatura, onde ele coloca ele tem a barreira no meio de um sanduíche de outras camadas plásticas, justamente para proteger o coração do tubo, tá? Aqui é a barreira. Então ele coloca camadas de sacrifício antes e depois, ou pelo menos antes, às vezes não depois, depende da pressão, tá? Mas tem sempre a proteção em relação ao coração do tubo, a barreira de estanqueidade do tubo. O projeto desse tubo, tá? Ele é complexo, ele é interativo, mas começa com requisitos funcionais. É aquela ideia, se você não sabe para que você quer o seu tubo, qualquer coisa serve, né? Então o operador tem que saber para que ele quer o tubo e aonde vai ser utilizado e em que condições. Então os requisitos são bastante importantes. Com base nesses requisitos, o fabricante faz uma primeira seleção de materiais, tipo passa ou não passa, se o material é compatível ou não é compatível com os requisitos funcionais especificados pelo operador.
Com isso, ele consegue ter uma primeira noção, fazer o primeiro lançamento de uma estrutura de um flexível, e ele parte para o projeto propriamente dito, né? Ele faz o projeto local da seção, para ver para começar a fazer o projeto do duto no fundo do mar ou de pendurado na plataforma. Então ele tem que ter um duto inicial, lançar uma estrutura. Com essa estrutura inicial, ele faz uma análise dinâmica, faz o que a gente chama de uma análise global, e aqui ele fica interagindo até ter uma estrutura que resista aos carregamentos extremos que aquele tubo vai ver. Tendo esse tubo resistente aos carregamentos extremos, eles começam o projeto dos equipamentos auxiliares, ou seja, end fittings, bend stiffeners, boias, caso necessário. Executa-se uma análise ou uma verificação de fadiga. E nesse momento, eles entram num outro looping que pode levar a novas alterações na seção do tubo, tá? Então ele vai, caso o tubo não passe a fadiga, ele volta aqui em cima, volta na análise global e fica nesse processo até ele conseguir um tubo que passe a fadiga. Isso pode ser uma passada só, tá? Mas conceitualmente ele tem essa opção. Tendo o tubo que passou em extremos e fadiga, o que ele começa a fazer? Verificar a instalação. Isso é uma coisa interessante, que até eu coloquei uma seta puxando para o lado assim, porque isso varia se eu estou, por exemplo, no Brasil, com a Petrobras, onde eu tenho uma frota de navios instaladores. Então, o meu navio de instalação, ele é um requisito, ou então internacionalmente, onde eu tenho tubo e contrato um navio para lançar aquele tubo. Então, o que isso muda no projeto do flexível? Tá? Quando ele no caso da Petrobras, ele é um requisito, o duto tem que ser projetado para ser instalado por esse navio. De um modo geral, como é que funciona? Eu tenho o duto e eu tenho que adaptar o meu navio para conseguir lançar aquele tubo. Então, o projeto de instalação pode variar um pouquinho, mas ele entra nesse momento. Além disso, eu tenho uma análise de interferência, porque normalmente eu não tenho um duto sozinho, eu tenho vários dutos ali, eu tenho vários risers, então eu tenho que saber se aquele riser ele convive bem com o coleguinha do lado, tá? Ou se ele tem algum problema. Principalmente se eu tiver que conviver com outras estruturas diferentes do flexível, por exemplo, com risers rígidos, steel catenary risers, steel lazy wave risers, risers towers, ou seja, eu tenho que saber como esse flexível funciona como um sistema. Então eu tenho que fazer uma análise de interferência, que eu posso ter que voltar lá em cima, e normalmente eu volto na análise global, mas eu tenho que voltar para verificar se caso não passe a interferência, se eu posso modificar a configuração daquele riser sem influenciar muito no restante do projeto. Então, esse fluxograma simples aqui, ele representa a ideia do projeto do flexível. Tá? Alguém me perguntou há um tempo atrás, mas onde é que entra o SCC-CO2? Onde é que entra o trincamento pelo CO2 nesse fluxograma? Ele entra no seguinte ponto. Ele entra aqui, primeiro na seleção de materiais. Se eu conheço o fenômeno, hoje eu conheço, naquela época, há um tempo atrás eu não conhecia, mas hoje eu conheço o fenômeno, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a seleção de materiais que seja resistente àquele fenômeno de trincamento pelo CO2. Sendo resistente, eu posso até, junto aqui com a análise de fadiga, fazer uma verificação
se essa trinca de CO2, se existe uma trinca de CO2 e se está se propagando. Tá? Mas ela é basicamente resolvida, ou deveria ser resolvida, aqui nesse momento. Para os tubos antigos, onde eu não tinha essa preocupação, hoje eu tenho aqui um passo intermediário, né, que ver se seria, o tubo resiste ao trincamento por CO2, ao SCC-CO2? Se resiste, tudo bem, eu vou analisar a fadiga. Porque se não resistir ao trincamento por CO2, não adianta, que ele vai morrer muito antes pelo trincamento do que pela fadiga. Então ele teria que entrar aqui nesse momento. Dando uma passada rápida nessas caixinhas, tá? Requisitos funcionais. Como é que você vai usar esse tubo? Diâmetro interno, fluxo, contaminantes, pressões, temperaturas, e seguindo o que a norma internacional fala. A gente tem a API especificação 17J, que deveria se refletir na ISO 13682, tá? Mas hoje ela está desatualizada. Então eu tenho a API 17J, que é especificação, é norma, e tem a API Recommended Practice, ou seja, práticas recomendadas 17B. Eu me baseio no que a norma solicita para fazer a especificação dos elementos funcionais, dos requisitos funcionais. Com os requisitos funcionais, eu faço seleção de materiais. Lembrar que eu tenho que selecionar materiais metálicos e não metálicos, tá? E enxergar a interação desses materiais com o fluxo, tá? Fluxo interno ou então fluxo permeado através da camada polimérica. O projeto local, avaliações de trações, pressão interna, pressão externa, torção, ou seja, carregamentos axissimétricos mais simples, mais fáceis de serem avaliados, e os carregamentos que não são necessariamente axissimétricos, que não são axissimétricos e que trazem limitações no meu tubo, né? São os esforços de instalação que eles têm que passar, ou seja, o aperto nos sistemas de instalação, o comportamento em flexão, por ser uma camada de camadas não aderentes, por ser uma estrutura de camadas não aderentes, né, ele tem um comportamento de escorregamento. Então ele tem um comportamento que a gente chama de comportamento esterético, ou seja, tem uma esterese do comportamento, ou seja, o caminho de ida não é igual ao caminho de volta naquele material. Então ele tem um amortecimento estrutural muito grande. Tá? E como é que a gente avalia esse amortecimento estrutural? É uma coisa que pode ser importante, ou é importante para amortecer uma vibração, por exemplo. Mas como é que a gente determina esse valor ainda é um pouquinho difícil, precisa de uns cálculos um pouquinho mais rebuscados, porque depende da pressão de contato. Temos que obedecer aos fatores de utilização da norma, lembrar que não é uma norma API, não é a norma DNV, então ela utiliza um sistema baseado em working stress, ou seja, tensões limites, tá? Um fator de segurança por carregamento, enquanto a DNV aplica aqueles fatores parciais, tá? Mas a API não. Inclusive é uma dificuldade de comparar o trabalho da API com o trabalho da DNV. A análise global, a gente utiliza programas de elementos finitos para verificar a resistência do tubo para condições extremas e fadiga. Existem ferramentas específicas, especialistas para análise de duplos flexíveis, tá? Mas existem outras que podem ser adaptadas. Eu posso usar até o ANSYS para fazer análise flexível, caso eu tenha tempo para poder modelar e esperar a análise. Eu posso usar o ANSYS tanto na análise global quanto na análise local, se eu tiver tempo. Existem
uma tentativa de utilização de métodos no domínio da frequência, uma linearização, que pode ser aplicada em estudos de screening, estudo de verificação inicial do comportamento do tubo. Ou então, final, mas com muito conservadorismo. E a tendência, principalmente porque a gente tem hoje máquinas que permitem isso, é execução de análises acopladas. Tá? Então, isso é uma tendência que a gente tem nos desenvolvimentos de análise globais. Aí, o que a gente tem que considerar? Né? Ondas, correntezas, verificar trações e flexões, curvaturas não flexíveis, ranges de deslocamentos, né, para problemas de interferência, os ângulos no topo para definição dos equipamentos auxiliares. Então, isso aqui a gente tem que fazer na análise dinâmica aqui, tá? Escolha da configuração, a gente tem várias configurações possíveis, tá? A gente, em águas profundas, a gente basicamente utiliza a catenária livre, o freehang, e a segunda mais utilizada seria a lazy wave, tá? As outras são configurações mais para profundidades menores, tá? A gente tem as configurações tipo S, que utilizam boias intermediárias, tá? Boias de grandes dimensões, diga-se de passagem, porque ela tem que resistir o peso do tubo como um todo, e às vezes, como nesse caso aqui, mais de um tubo pendurado nela. Então, para profundidades grandes, essa boia tem que ser dimensões muito elevadas. Então, ela não é usada para altas profundidades. O que é usado normalmente são os módulos de flutuação distribuídas. Tá? Toda a configuração Wave utiliza esses módulos de flutuação distribuídas. Porque eles podem ser pequenos, ou seja, mais fácil, pequenos, mais fácil de manusear do que esse aqui, mas tem módulos desses de 2 metros de comprimento, tá? Principalmente se eu for falar em lazy wave para dutos de aço. Então, ele é mais fácil de manuseio do que uma boia como essa aqui, das configurações S, mas pode ter dimensões razoáveis. Então, a ideia é essa iteração, né? Eu faço análise, defino a estrutura, faço análise global, determino os esforços, verifico as análises locais, as tensões, os deslocamentos, volto aqui e fico nessa iteração de projeto até ter a minha estrutura aprovada. Consegui a aprovação nas condições extremas, eu vou verificar as condições de fadiga, tá? E aí entra algumas complicações, tá? A análise de fadiga, normalmente, ela é executada nas armaduras de tração e de pressão, tá? E quanto mais profundo, maior contaminante, maiores as ondas, pior para a minha análise de fadiga, tá? Então, eu tenho que levar isso em conta na hora que eu faço a minha análise de fadiga. Os contaminantes são importantes, que eles podem prejudicar o acabamento superficial, ou seja, acelerar muito o processo de corrosão, o processo de fadiga, desculpa. A corrosão, que eu chamo de corrosão associada à fadiga. Essa foto aqui, a superfície está bem corroída, né? A gente executa as análises de permeação para ver as condições para a escolha da curva SN, avalia as condições externas, ou seja, o wave scatter da região, faz as análises dinâmicas, análises de tensões, tira as tensões, verifica, entra numa curva SN que foi determinada aqui e avalia se o tubo passa ou não passa. Como tem muitos steps e muitas hipóteses assumidas em cada uma dessas linhas aqui anteriores, hoje em dia eu ainda faço bastante ensaios dinâmicos para verificar se o tubo passa ou não passa, se a minha metodologia de projeto está me dando um resultado conservativo ou não está me dando um resultado conservativo. A ideia da análise de permeação, né, eu sabendo o que tem no bore, né, o que tem internamente, verificando o que passa
pela camada plástica e que fica retido na região do anular. O que eu tenho nessa região do anular aqui, que vai me indicar o que eu tenho que, como é que vai ser a minha curva SN que eu vou usar no projeto. Não posso esquecer das terminações dos end fittings. A gente já teve algumas falhas sérias com problema no end fitting, ou seja, como é que as armaduras são terminadas no conector, né, na sua extremidade. É uma camada, é um tubo multicamada, né? Então cada camadinha dessa tem que ser segura de algum modo dentro do end fitting. E isso traz uma complexidade às vezes maior, ou vou dizer às vezes não, normalmente maior até do que o dimensionamento do tubo. Talvez um ponto crítico seja o dimensionamento das armaduras ou do tubo dentro do end fitting. Esse é um ponto importante. Não esquecer da análise de interferência. Não posso ter situações como essa aqui. Olha o seu flat multibore riser aqui. Onde eu tenho um tubo, na verdade é um umbilical aqui, abraçando, fazendo um grupal aqui com os flexíveis adjacentes. Isso não é privilégio de estruturas antigas, tá? Se eu pegar a figura que ganho do prêmio da OTC lá, onde é que eu tenho Tupi lá, com os flexíveis, com os two catenary risers, two lazy wave risers. Na verdade, a gente tem situações como essa, no modelo numérico aqui, aonde eu tenho que conviver pertinho um do outro, um flexível, que é essa estrutura mais alta aqui, essa configuração mais alta, com um steel lazy wave riser, que é essa outra mais baixa aqui. Então eu tenho que conviver com estruturas diferentes, que isso tem que ser avaliado com cuidado, tá? Para não ter problemas. Evitar problemas como esse daqui, tá? Que pode levar a danos nos meus flutuadores, que se chegar a um caso extremo, né? A perda dos flutuadores e a perda, né, o desmanche da minha configuração flutuada. Lembrar que meu tubo ele não foi projetado para trabalhar em configuração diferente dessas que estão aqui. Se eu fiz um projeto com condição flutuada, ele tem que ficar flutuado até o final do projeto, no final da vida dele, tá? Não esquecer da instalação, tá? A instalação é um item importante, eu sempre falo isso, tá? E instalação tem problemas de instalação de interferência também de um riser no meio do outro. Eu tenho que fazer análise, normalmente eu começo com uma análise quase estática, depois passo para análises dinâmicas. Eu tenho problemas nos risers, como é que é a passagem do riser do navio de instalação para a plataforma, mas tem que tomar cuidado também lá no fundo, nas conexões subsea, onde eu tenho que fazer a conexão nos meus equipamentos submarinos, que eu posso e já tive problemas nessa conexão, nessa região desse band restrictor, nessas vértebras, ou então no meu equipamento de conexão. Então eu tenho que olhar não só o riser em cima, nesse momento eu tenho que ver que eu tenho uma outra extremidade conectada no equipamento submarino também. A instalação, ela pode ser feita com dois tipos de barcos, tá? que transmitem cargas diferentes. Esse aqui é o que a gente chama de sistema de lançamento vertical. Seria quase um J-lay, para quem conhece duto rígido. E esse aqui seria o sistema de lançamento horizontal, com o meu aqui, que seria muito parecido com o S-lay. Então eu tenho que levar em conta isso, esses carregamentos específicos da instalação no projeto do meu duto. Entrar na fabricação. A gente tem basicamente 3 fabricantes internacionais, que é a Technip e a FMC, que atualmente tem a fábrica da França, Letré, Singapura e no Açu.
Ela tinha uma fábrica em Vitória, mas está fechando, tá? Então até retirei aqui da apresentação. Eu tenho a Baker Hughes, com fábrica aqui em Niterói e em Newcastle, e a NOV na Dinamarca e no Açu. Na verdade, essa foto é do Açu, os carretéis vermelhos aqui é NOV, e os carretéis azuis aqui é Technip FMC. Então é side by side aqui, uma marcando a outra aqui, marcação sob pressão. Existe a fábrica de umbilicais em Vila Velha, no Espírito Santo, que também tem capacidade para fabricação de tubos flexíveis para águas mais rasas. Tá? E recentemente eu descobri que tem uma na China também, que eu esqueci o nome agora, e tem uma também de tubos bonded, que é a Taurus, em Budapeste. Esses equipamentos auxiliares são importantes. Eu não tenho só o band stiff no topo, nem o band restrictor, né? Eu tenho equipamentos presos nas conexões intermediárias, que eu tenho que olhar também, os projetos dos end fittings intermediários, o enregistrador de curvatura, o band stiff, né, que fica aqui em cima, junto à plataforma, né, que eu tenho que tomar cuidado também, é um item importante de projeto. E aí que para fazer o encerramento, né, tentar levantar algumas dificuldades, alguns challenges que a gente tem relacionados com flexíveis. Tá? Tem a parte de fadiga, tanto na armadura de tração como na armadura de pressão, a integridade, novos materiais e metodologias de projeto. Tá? A fadiga, aqueles combinação, né, águas profundas, altos contaminantes, ambientes com ondas não só elevadas, mas muito constantes, possibilidade de fretting. E atualmente o pessoal está começando será que VIV é importante também? Até hoje não foi, tá? Depois de 40 anos de operação não foi, tá? Mas pode ser que novas estruturas estejam susceptíveis a problemas de fadiga, por VIV. O gerenciamento de integridade, tá? Aqui tem um pequeno show de horrores, né? Com capa externa rompida, a carcaça, o tubo sofreu um colapso aqui com a carcaça deformada, o end fitting, o tubo arrebentado no end fitting, aqui a gente está uma dissecação com as armaduras à mostra para ver onde foi a ruptura. O que a gente tem de importante que tem que ser desenvolvido? Real-time monitoring. Como é que a gente... as metodologias, os sistemas de monitoração em real-time. A monitoração do anular, o que tem dentro da camada do anular do flexível. Problemas de corrosão associada com fluidos ácidos ou até o CO2 mesmo, ou até a água do mar, simplesmente, ou seja, problemas devido à corrosão. Como é que eu consigo fazer uma inspeção de forma acurada, tendo acesso só externamente? Como é que eu trago de volta para o projeto essas informações de monitoração e de inspeção? Life Cycle Integrity, ou seja, levar em conta a integridade em toda o ciclo de vida, né, incluindo o descomissionamento, tá? E mais recentemente, o problema com SCC. Tá? Como é que eu avalio a vida dos tubos flexíveis que podem estar expostos a alto teor de CO2 e, por isso, expostos à falha por SCC. Para quem não sabe o que é o SCC-CO2, é interessante falar, tá? O SCC-CO2 é um trincamento que ocorre no material metálico. Devido à presença do CO2, você começa, a alta concentração de CO2, você começa a ter esse trincamento. Tá? É um trincamento assistido pelo meio. O que é necessário para eu ter esse SCC-CO2? A falha por SCC-CO2, tá? Precisa ter um material suscetível. Se o material não for susceptível a esse tipo de trincamento, o problema está resolvido.
eu tenho que ter o ambiente, eu tenho que ter o CO2 com água do mar. Só o CO2 não é problema. Se eu não tiver a água do mar em contato com o aço, não é problema. Mas eu tenho permeação e posso ter algum dano. Tenho tensões e deformações. No riser, eu tenho tensões e deformações. E durante a fabricação do tubo flexível, eu tenho tensões residuais e tenho deformações residuais. Então, isso aqui está sempre presente no meu tubo flexível. Se eu tivesse essas três pernas aqui, é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, essa trinca vai se propagar e vai levar à falha do flexível, vai levar à falha dessa camada de aço. Tá? O problema é como é que eu avalio esse tempo. Quanto tempo vai levar para essa trinca se propagar? Então, o SaCO2 depende desse conjunto de coisas. O tempo ele existe, tensões e deformações existem. O CO2 está no meu fluido, eu tenho que evitar que ele permeie e entre em contato com o meu aço. Tem que evitar a existência de água, são pontos que eu posso trabalhar. E, principalmente, trabalhar aqui no material não suscetível ao trincamento. Novos materiais, eu falei muito sobre dutos compósitos, isso é uma coisa importante. Como é que eu faço o projeto de dutos de compósito? Além de dutos de compósito, eu tenho novos polímeros sendo avaliados e sendo utilizados nos flexíveis. E como é que eu tenho, quando eu falo em polímeros, eu falo em compósito, estou falando de confiabilidade em longo tempo. Tá? Como é que é a vida desse tubo daqui a 10, 20 anos? Tá? Isso é a minha preocupação hoje no projeto. Não só nos dutos híbridos, mas também nos dutos de compósito. O duto de compósito, por ser uma coisa muito nova, eu tenho muito mais questões do que soluções. Tá? Por exemplo, existem trincas? Eu acho que, como, de modo geral, a gente tem que considerar que existe trinca. Como é que essa trinca evolui com o tempo? Como é que é a degradação desse material com o tempo? Será que eu tenho alguma uma técnica tipo uma ECA, para avaliar o crescimento dessa trinca? Como é que pode ser a gerência da integridade desse tubo? Será que eu tenho que desenvolver algum novo equipamento para poder fazer inspeção nele? Tá? Então, isso é uma coisa que preocupa a gente na indústria de modo geral. Metodologias de projeto, para encerrar aqui. Análises acopladas, é uma coisa que a gente tem sempre necessidade de desenvolver cada vez mais. Estudos de permeação, a gente tem uma incerteza muito grande nessa permeação desses gases. Análise de fadiga, utilizando análises acopladas ou não. Tá? É um ponto ainda importante no projeto. Utilização de inteligência artificial, Neural Network, Artificial Intelligence, Machine Learning, para o projeto de dutos flexíveis. E o via-via inflexível, é importante ou não? Consideração desse aquele amortecimento estrutural. Como é que eu faço isso? Como é que eu avalio o amortecimento? Como é que eu utilizo? Tá? E para encerrar mesmo, uma área que está muito crescente, né? Que é Digital Transformation, a utilização de sistemas digitais para o projeto como modo geral, né? Para obter a extensão de vida das minhas unidades, tá? E avaliação de integridade de um modo geral, tá? Usando automação, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Neural Network. Você pode usar essas palavras todas, esse joguinho de palavras todas que existe. Mas uma coisa que a gente vê bastante interessante, com bastante bons olhos, é a ideia do Digital Twin. Ou seja, como é que eu consigo acompanhar num computador a vida do meu asset no campo. Tá? E aí eu encerrei meu tempo, acho que eu falei até um pouquinho demais do que é necessário, eu tenho um pouquinho mais de tempo, quem precisar ficar aqui mais uns 10, 15 minutos, a gente consegue para trocar uma ideia. Acabei me demorando muito. Desculpa. Beto,
Muito obrigado, cara. Pô, pelo contrário, você não tem de se desculpar. Eu que tenho de me desculpar de ter usado o tempo padrão de 1h30, de 10h30 a meio-dia para colocar a nossa apresentação, mas eu entrei rapidamente e coloquei para 12h30, certo? Eu não sei se funciona on the run no Google Meet a mudança da data e o horário de finalização, né? Mas, vamos continuar. Vamos lá. O Beto, ele é professor de longa data, entendeu? Ele dá aula tanto na Universidade de Petrobras como instituições externas, na FAETEC, é coordenador, então ele tem uma didática muito boa e foi muito interessante a sua participação porque você transcorreu pelos risers flexíveis com um nível de detalhe que eu mesmo, tendo trabalhado com você por 30 e poucos anos, nunca tinha entrado nesse nível de detalhe, né? E só eu teria umas 3 ou 4 perguntas para você, mas como eu sei que tem alunos e professores que estão atuando nessa área de risers flexíveis, eu vou abrir inicialmente a pergunta para eles, para que eles possam conversar diretamente com você nesse momento que ainda nos resta. E, pessoal, eu botei o e-mail do Beto no nosso chat. Vocês podem pegar lá, porque ele está sempre disponível para bater um papo com quem eventualmente possa ter alguma dúvida, né? E a apresentação dele vai estar naquele nosso sitezinho do PRH 9 que a gente compartilha no Google Drive, mas eu estou montando junto com o Breno uma página onde todos os nossos webinários vão estar disponíveis. Então, eu abro para vocês bater um papo com o nosso especialista e vamos torcer que a nossa apresentação possa se prolongar sem cair até um pouco depois de meio-dia. Vamos lá, alguém tem alguma questão, quiser falar? Eu acho que no chat aqui o pessoal não colocou muita coisa. Ô Zé, se quiser fazer a sua pergunta aí para ver se o pessoal começa a estimular aí o pessoal a fazer outras perguntas. Como eu te falei antes de a gente começar a nossa apresentação, ontem a gente estava batendo um papo, um dos meus primeiros projetos na Petrobras foi com o Flatwood Boiler Riser, né, cara? O riser da P15, e o Barusco até insistiu que eu continuasse trabalhando nos risers flexíveis, mas eu preferi continuar na minha área de metrosonografia, e na época o Flávio assumiu os risers flexíveis. Você fez uma interface com o Flávio Torres, se lembra? Antes do Flávio. Ele era o meu coordenador na época que eu entrei. Exatamente. Tinha o Flávio, tinha o Calado foi para o exterior. Basicamente, a trinca de riser flexível na nossa gerência era o Flávio, o Sabenza, que infelizmente faleceu, e o Calado, que foi para o exterior. O Flávio ficou sozinho até você entrar, e aí vem toda a linha do... Na época, basicamente, a gente especificava tudo, e todo o projeto e verificação era feita pelo fabricante. Então, a gente tinha de basicamente torcer para que o fabricante fizesse tudo direitinho, né? Como é que está isso atualmente, cara? Hoje, a Petrobras, as universidades, a gente tem como entrar dentro do processo de projeto do riser e propor algo diferente para o fabricante, ou a gente de ir simplesmente ao fornecedor e acompanhar todas as análises que ele faz lá e dar apenas palpite em cima de documentos de projeto? Boa pergunta, Zé. A gente tem na academia uma capacidade instalada muito grande. Estou vendo aí o Cláudio, o Zé saiu, o Tiago, o pessoal. Eles hoje têm uma capacidade na academia muito grande, na Petrobras também, para fazer muita coisa. Mas o flexível ele tem um probleminha, tá? Porque não adianta a gente pensar num flexível muito diferente se ele não for fabricável. Então, desde de novas tecnologias, por exemplo, eu vou colocar uma nova camada no flexível para resolver um problema. Será que isso é fabricável? Será que isso entra no processo fabril do fabricante convencional? Então, isso apresenta uma limitação. Mas capacidade para avaliação, para capacidade de dar um parecer independente, ou seja, que for, sobre qualquer dessas análises que eu falei aqui, eu acho que a academia e até certo ponto a Petrobras também tem capacidade. Vinícius, acho que quer falar alguma coisa também. Carlos, obrigado pela deixa aula. o Vinícius falar. Obrigado pela aula. Eu queria saber um pouco mais
como está o estado da arte na área de inspeção, não afunilando tanto na inspeção da corrosão, mas a inspeção em geral, por exemplo, as conexões dos risers com as árvores de natais, ou até mesmo ali no manifold, como é que está o estado da arte para essa inspeção, passando aí pela visão computacional, como passou? Vinícius, inspeção no flexível é um ponto bastante preocupante, tá? Porque você tem acesso basicamente externamente, tá? E internamente você consegue passar um PIG, mas ele eu estou falando PIG passando por uma camada corrugada e não metálica, né? Então eu tenho dificuldade de fazer inspeções de dentro para fora. Com esse problema do SCC CO2, a indústria se mexeu bastante e a gente tem empresas como a Scharnieren, Halfwave e outras mais se movimentando em direção a técnicas de inspeção. Mas ele tem que ser, o método tem que ser focado no modo de falha. Eu estou preocupado em inspecionar para o SCCO2. Eu desenvolvo uma metodologia, uma ferramenta para fazer a inspeção para aquele modo de falha. O que a gente está tentando fazer, você falou sobre visão computacional, é tentar, através do que a gente, do nosso conhecimento hoje, adquirido através de anos de inspeção externa de flexíveis, baseado em mergulho e ROV, transformar esse conhecimento em sistemas automatizados para poder alarmar, por exemplo, dar uma informação inicial que o flexível ele está em processo de deterioração e pode vir a falhar. Isso é uma vantagem do flexível também. Ele como é multicamadas e vários arames, ele mostra quando ele começa a ter algum problema. Tá bem, obrigado. Paulo? E aí, Zé, tudo bom? E aí, Beto, tudo bom? Tudo jóia. Fugiu ainda. A câmera está querendo fugir. A câmera, não, eu mexi ali na câmera. Vem cá, eu tenho duas dúvidas aí em relação... um ponto lá atrás, né, uns 10 anos atrás, lá quando a gente estava definindo o projeto lá dos replicantes, né, tinha aquela questão lá da interface dos risers com a plataforma, né? E a gente usava, no final, assim, a gente fazia, o pessoal fazia as análises de riser, vocês faziam análise de riser, a gente pegava meio envoltória e com essa envoltória que a gente passava lá pro balcão de riser. A gente não usava, tipo, análise acoplada, alguma coisa desse tipo. Como é que está isso hoje? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à parte das cargas ambientais. Quer dizer, eu estou acompanhando aqui junto com o grupo do Lacel, né, junto com o Sabrina, a parte lá da ancoragem, lá do Mauro. Né, e a gente está entrando bem assim a fundo e você detalhar bem as cargas ambientais, né, dando lá não só as condições extremas, a partir do diagrama de inspeção, mas considerar toda a distribuição mais robusta possível lá do swell, com as ondas, com corrente, com vento, etc. E a gente está vendo que tem um ganho. No caso da ancoragem, tem um ganho razoável lá para ter a fadiga. A gente consegue representar as coisas melhores, de um lado ou para o outro. Às vezes as coisas já são piores do que a gente achava, às vezes as coisas são assim. Mas na hora que a gente mergulha lá na condição ambiental, a gente tem resultados bem diferentes das condições conservativas lá, que a gente acha conservativas, se a gente pegar o extremo. Como é que está isso hoje em relação a esses dois aspectos, né, das análises acopladas lá para a carga de riser, que no final a gente pegava extremo de tudo e dimensionava o balcão de riser assim? E essa questão das condições ambientais, como é que vocês estão considerando as condições ambientais atualmente para o cálculo dos risers? Vamos lá, Paulo, por partes, né? Continua sendo extremo e leva tudo, porque disseram que tem um procedimento feito pelo Paulo Maurício lá, que diz que tem que ser feito assim, então... Não, né? Continua sendo assim, mas o que a gente está identificando é
pelo desenvolvimento das ferramentas computacionais, hardware e software, está permitindo a gente fazer cada vez análises mais rebuscadas. Então, por isso que eu aceno todas as minhas apresentações, eu coloco como é sempre o futuro, tá? Mas como o próximo passo seria realmente analisar uma análise full acoplada para risers também, tá? Risers flexíveis também. Outros risers a gente já faz, sistema de ancoragem a gente já faz, por que não risers flexíveis? O problema do riser flexível é aquela interação global local. Eu não consigo fazer calcular uma tensão no flexível simplesmente como análise global. Eu tenho que ter alguma coisa a mais para levar o cálculo para as tensões nos arames. Então eu tenho que ter esse passo intermediário que a gente já tem outras indústrias, tem outras empresas que já têm também, que te permite fazer um acoplamento local, global, e aí você faz, aí o céu é limite, tá? Então você faz, rebusca o tanto que você precisar. Essa é a primeira parte, tá? E a segunda parte que você perguntou foi sobre a possibilidade ou o ganho que eu vejo no detalhamento das condições de análise, é isso? Isso, no refinamento das condições ambientais, de usar a distribuição conjunta lá de todos os parâmetros. Isso é uma coisa que a gente está de olho também. Eu não sei se a indústria, se os fabricantes estão olhando isso, tá? Mas a gente, pelo lado operacional, a gente está vendo isso. Tem pessoas que estão fazendo doutorado, que estão estudando esse tipo de coisa, com levar em conta distribuições mais rebuscadas para levar em conta o comportamento conjunto, onda, corrente e vento lá, para poder fazer a avaliação dos raios. Mas aí sempre esbarra nesse ponto, tá, Zé? Paulo, como é que a gente passa do local para o global, que hoje a gente considera que já o Cláudio, o pessoal aí já fez, o Zé Renato, fizeram um procedimento hoje que a gente consegue aplicar tranquilamente, tá? Mas os fabricantes ainda têm uma certa dificuldade de fazer essa passagem indolor, tá? Então eles preferem fazer análise global, tem um conservadorismo, levar para o local para poder analisar. E o que acontece, e sempre aparece esse questionamento, quando a gente diminui um conservadorismo numa determinada parte da metodologia de projeto, será que a gente não está favorecendo a falhas, a outras falhas, a outras limitações, vamos colocar assim? Outros modos de falha ou algo que não estão previstos. Que na verdade não ocorriam, porque a gente tinha tanto conservadorismo na análise que eles não eram problemáticos. Tá? Eu cito isso muito quando conversava com o pessoal da Noruega sobre as falhas que ocorridas na Petrobras em relação ao end fitting. A gente trabalhou com dutos flexíveis durante anos, 20, 30 anos, em profundidades até 1.000 metros. Quando a gente começou a passar de 1.000 metros, as trações, os esforços no end fitting começaram a ficar tão pronunciadas que as falhas naquela estrutura começaram a aparecer. Tá? E eles não entendiam por que não ocorria neles. Eu falei, não, porque as tuas tensões para o mesmo projeto, as profundidades são diferentes, as cargas são diferentes. Então, pode ser por isso que não esteja ocorrendo em vocês. Tá? Então, a gente não pode, a gente tem que sim desenvolver os métodos, diminuir os conservadorismo, comer as gorduras, mas tem que sempre olhar o projeto como um todo, não pode ser olhar um ponto simples. Assim, aqui na questão de ancoragem, a gente está vendo até assim, na hora que a gente detalha melhor a parte ambiental, nas cargas ambientais, e refina mais as análises, a gente tem visto coisas para os dois lados. Às vezes você consegue melhorar, vamos dizer, a resposta extrema fica um pouco melhor, mas você piora um pouco a fadiga. Então,
tem esse lado também, né? Que na hora que você vai mais a fundo, não quer dizer que não. Na hora que a gente tira o que a gente acha que é conservadorismo, pode ser que a gente descubra que a gente não está sendo tão conservativo assim. A gente puxa o cobertor aqui e fica outra coisa de fora, né? Pois é. Isso são coisas que tem que olhar assim. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho legal, tá? Que tem que olhar como um todo mesmo. Não pode olhar só, focar, olhar o meu umbigo e vamos embora. Como é que é a estrutura como um todo? E o flexível tem alguns pontos importantes aí que a gente tem que olhar. Eu acho que o flexível é isso que você falou, né? Tem uma questão, acho que é bem que essa questão do não coragem, por exemplo, a gente faz o projeto, o operador instala, etc. No flexível você tem que fabricar, né? Tailor-made, né? Você fabrica aquilo para aquela situação, para o fabricante, para instalar os meios de instalação dele, para o recurso de instalação, etc. O problema é mais complexo, o negócio aí é mais complicado. Bom, obrigado, Zé. Bom te ver. Isso aí. Obrigado, Zé. Uma coisa que eu achei interessante, hein? Naquele slide que você mostrou a distribuição de fábricas no mundo, você vê o peso do Brasil, né, pessoal? Porque nós somos o maior, digamos, consumidor de risers no mundo, flexíveis ou rígidos no momento, certo? Eu acho que a gente ganha até do Golfo do México em relação a águas profundas. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os principais players nessa indústria com fábricas ali no Açu, em Vitória, distribuídas no Brasil, porque isso me dá um alento, né, Beto? Que a gente não é um mero importador de tecnologia, a gente fabrica ela também aqui. Mesmo que o projeto seja usando ferramentas computacionais desenvolvidas por eles, mas a gente tem engenheiros aqui que estão sendo formados nos nossos PRHs, nas nossas universidades, que eventualmente vão trabalhar lá, cara. E isso me dá um alento de que o Brasil não é só agro, é pop, né, cara? Porque, ou seja, vai ter algum tipo de trabalho de alto nível para nossos engenheiros e nossos filhos e netos e tudo mais, se quiserem trabalhar na área de engenharia de alto nível, né? Esse negócio é mais que chama atenção, assim, a gente consegue fazer isso aí no Riser, que é um negócio assim, de altíssima tecnologia. E não consegue fazer no projeto do Casco, né? Que é uma tecnologia meio tosca. Né? Pô, não chama engenheiro naval de tosco, não, rapaz. Eu lá no fundo, eu sou engenheiro naval ainda. Eu tenho acrescentar só um ponto, Zé. Nós somos, eu não trouxe uma figura do market share, tá? Mas eu tenho umas informações. O Brasil ele é responsável por mais de 50% do consumo dessa estrutura dos flexíveis no mundo, tá? Então, e isso explica por que a utilização, a concentração dos fabricantes no Brasil, tá? É uma coisa de economia de escala também, tá? Você fabrica aqui, instala aqui, então tá tudo perto aqui. E por a gente ter um consumo muito grande, teria tendência, às vezes não é isso que ocorre, mas teria tendência de trazer o desenvolvimento para a ponta, né, para perto da utilização. Mas para isso, eu preciso da academia formando, desenvolvendo, estudando as coisas para poder fazer o backup, para fazer apoio, para poder estudar junto, em conjunto com os fabricantes. Os fabricantes, eles fazem muita coisa internamente, mas eles utilizam a academia também para muitas coisas. Tá? Você vê boa parte dos trabalhos publicados pelos fabricantes em conjunto com a academia, em conjunto com pesquisadores externos, que viabiliza, né, o desenvolvimento deles. Se a gente não tem esse reflexo na academia, não adianta, eles vão procurar em outro lugar. Tá? E naturalmente, né, Beto? Baseado na nossa experiência, eles sempre procuram nos seus países matrizes, né? Era muito interessante se a ANP tivesse, de alguma forma, feito um tipo de participação especial, ou projetos desse tipo, para os fornecedores de projetos também, né? De serviços. Porque existe a legislação sobre o percentual que as operadoras devem investir em P&D no Brasil. Mas eu acho que não existe nada parecido para os fornecedores de serviços, né? E isso aproximaria mais os fabricantes das instituições nacionais, dos institutos de pesquisa nacional, das universidades nacionais. Existe alguma demanda
de algum órgão regulador sobre o próprio fabricante procurar pesquisa no Brasil e não no exterior? Não, existe no regulamento da ANP, hoje em dia, existe uma parte da verba que deve ser empregada em empresas. Para nós operadores, ou para eu para operador, mas para e as nós empresas operadores, de serviço? não para a empresa de serviço, de modo geral. Então, os operadores têm a obrigação de gastar uma parte da verba com empresas. Aí cabe também às empresas enxergarem essa possibilidade como uma oportunidade de dividir um custo de desenvolvimento, de alavancar um determinado desenvolvimento que está parado por falta de recurso, e procurar as operadoras, e hoje a gente não tem mais só Petrobras, você teve o Ferrari aqui pela Shell, tudo, então tem outras operadoras, tem Shell, tem Exxon vindo para o Brasil, tem a Repsol pequena, a Galp, então tem as operadoras com necessidade de gastar a verba das participações especiais com empresas. Então, eu vejo nesse nicho, nessa oportunidade de investimento, uma oportunidade mesmo de desenvolver alguma coisa com as empresas, tá? Mas elas têm que enxergar também o interesse em desenvolver pesquisa no Brasil. Puxa, Beto, muito obrigado, não só a você, pela gentileza e pela clareza da apresentação. E não adianta o apresentador estar sozinho junto com o pesquisador visitante, né? A gente tem de agradecer a todos os bolsistas e pesquisadores e professores que, de alguma forma, prestigiaram sua apresentação. E ela vai estar disponível, pessoal, no nosso site do PRH9, que a gente vai estar disponibilizando para vocês. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem um pouco mais específicas, podem contactar o Beto diretamente no e-mail que eu deixei aqui no nosso chat, tá ok? Então, muito obrigado a todos, um bom fim de semana e, Beto, muito obrigado de novo, hein? Ok, gente, obrigado pela oportunidade aí, eu que agradeço, eu gosto sempre de estar perto da academia, a possibilidade de manter um pezinho lá, tá? E vocês precisando de mim, tendo dúvidas, que tendo bater um papo, trocar ideia, eu sou aberto aí, podendo falar, eu falo, sabendo, eu falo. Se eu não souber, não puder falar, eu falo que não sei, não posso falar. Valeu, pessoal. Falou, Beto. Obrigado, tá bom, Beto. gente. Fim de semana, meu amigo. Tchau. Um abraço para vocês, obrigado. Boa tarde para vocês. Obrigado para todos vocês, hein? Um abraço. Obrigado, Zé. Obrigado. Tchau.